rapidamente para Gênesis capítulo 17, versículo 7. Gênesis 17, 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 7. 17, 7. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Só para situar os irmãos, nesse capítulo 17, eu só vou voltar até um pouquinho mais. No capítulo 16, Sara, muito angustiada, porque a bênção não chegava em Sara era estéril, não é isso? Ela não podia ter filho. E aqui nesse momento ela já está muito avançada em idade. Então, do ponto de vista humano, ela já tinha certeza praticamente que ela não podia ter filho. Deus o tempo todo está falando com Abraão: eu vou te abençoar, você vai ser pai de uma enorme nação, você vai abençoar, a tua herança vai abençoar todas as famílias da terra. Ali, inclusive, Deus está falando para Abraão qual era o verdadeiro motivo de Isaac. O motivo de Isaac era iniciar a genealogia de Jesus, amém? É para isso, é para isso, é para isso, a bênção é para isso. Abraão é o que é, porque ele é o iniciador da genealogia de Jesus, amém? Não vamos nos confundir, irmão, presta atenção. Não vamos nos confundir com o caminho. O que vale é o destino. Eu estou saindo daqui para ir para casa, amém? Estou saindo daqui para ir para casa. Meu objetivo é chegar em casa, amém? Não é isso? Não posso me perder no caminho. Não posso parar no meio do caminho e ficar no meio do caminho e achar que chega no destino. Não. Cuidado, irmão. Tem muito cristão se jude. Não sei se tem essa palavra, irmão. Ali, professor de português sempre é complicado, né? Juarez, a gente tem que ter cuidado de falar. Judaizando, tornando-se, né? Vamos lá, retornando às velhas práticas. Vocês estão vendo isso muito no meio evangélico? Eu estou vendo, irmão. Tem que tomar cuidado. Não tem festa das barracas mais, tem circuncisão da carne. Vou falar de circuncisão hoje. Não tem mais levita, não acabou levita. A ordem de Levi acabou. Agora é a ordem de Melquisedeque, sacerdócio real e eterno de Jesus. Tem irmão que às vezes até faz idolatria. A nossa bandeira é a bandeira de Cristo. Não tem um amuleto, irmão. Nosso amuleto é a palavra. Nosso amuleto é o nome de Jesus. Amém? Nós não carregamos amuleto. Nós não tomamos bandeira. Não tem estrela de Davi na nossa vida. Isso tinha um propósito. Isso era o caminho que levava a Jesus. Se tem dúvida, irmão, leia Hebreus. Hebreus explica isso tintim por tintim. Qual é o propósito de Deus na história de Israel? É uma história abençoada, santa, então que todos os exemplos, a palavra de Deus, meu irmão, tudo aponta para Jesus. Se não entender desse jeito, se perde. Amém? Amém? Então vamos lá, irmão. Abraão ia ser abençoado com uma herança, um povo que viria dele e que traria Jesus, o Rei dos Reis ao mundo. Por isso que diz, Deus fala: através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Amém? Mas eu vou te dar um filho. Que Deus dá muito mais do que pedimos ou esperamos, ou queremos, ou oramos, não é isso? Então Abraão queria um filhozinho, eu quero um filhozinho, Deus, me dá um filhozinho. Deus falou: não, vou te dar um filho, não, olha para esse céu do céu, está vendo? Isso aí é para gerações. Você consegue contar as areias do mar? Não, isso aí é o pouco que vai sair de você. Amém? Olha que lindo. Só que Sara, isso acontece com a gente também, não entende o tempo de Deus. E aí tenta pegar um atalho. E fala: eu já estou ficando idosa, eu sou estéril, então eu vou fazer o seguinte: Agar, minha escrava, deita com Abraão, Abraão deita com Agar e faz o meu filho através dela. Essa era uma prática, inclusive isso aqui é uma das coisas que mostra que a Bíblia é verdadeira, porque essa era uma prática, inclusive legal, né? Legal de legalizado, de lei, amém? Tinha lei, código moral, está lá os pergaminhos, os tablets de mármore, que falam que essa prática ela é juridicamente aceita. Uma mãe que não podia ter filho, uma mulher que não podia ter filho, ela podia ter filho através de sua serva. Sabe disso? Ah lá, naquela época isso acontecia. Então ela resolve ir na lei, no costume da época, lá o Abraão. E o Abraão foi.
Então a Sara é única errada? Claro que não, pode parar com isso. O Abraão está tão errado quanto a Sara. Aliás, mais, porque o Abraão estava ouvindo Deus, Sara não estava ouvindo como ele estava ouvindo, né? Sara testemunhava por Abraão. Resolveram encurtar o caminho. Abraão fez uma bobagem, trouxe briga para a família, quase acabou com o casamento, né? Se apegou ao filho que não era para ser aquele filho, quase que a mulher vai embora, vai grávida do menino e sabe-se lá o que ia acontecer. Mas Deus é misericordioso, né? A gente faz bobagem, Deus vai lá e nos conserta. E consertou a história. Trouxe H de volta, apaziguou a família, mas teve um preço. Abraão ficou muito tempo sem ouvir a voz de Deus. Só para vocês verem aqui, ó, capítulo 16, versículo 16 diz: e era Abraão da idade de 86 anos, quando ele fez essa bobagem. Aí olha o primeiro versículo do capítulo 17: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, está vendo? Deus ficou mais de 10 anos sem falar com ele. É o preço que a gente paga para fazer bobagem. Deus é misericordioso, nos perdoa, conserta os nossos erros, sim, mas os nossos erros cobram o seu preço. Então é melhor não errar, amém? Por isso que a palavra está aqui. A gente segue a palavra e erra pouco. Se a gente segue 100%, a gente erra 0%. Quando a gente segue 90%, a gente erra 2%. Abraão errou. E aí, passado esse tempo, Deus volta a falar com Abraão e reafirma a bênção. E fala: Abraão, você vai ser pai de uma nação e de outras nações. Porque agora nós estamos falando de Ismael, que dará origem aos ismaelitas, que são os árabes. Abraão vai ter filhos que vão dar origem, midianitas vão vir de Abraão também. Os edonitas vão vir de Abraão. Então Abraão vai ser pai de uma família só, vai ser pai de várias famílias. Amém? Deus está abençoando Abraão. E aqui Deus fala com ele. Olha aqui mesmo, vamos ler de novo então. A gente já leu no passado, mas vamos lá. Ó. Versículo 2: e porém meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Edomitas, midianitas, israelitas, tudo vai vir de Abraão. Olha lá: e não se chamará mais o seu nome Abrão, mas Abraão. Aqui que Abraão virá Abraão. Será o seu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Amém? Então Deus abençoa Abraão dizendo: você vai ser pai de muitas nações. E aqui também está a profecia. No culto anterior eu li com vocês, né? Lá no Novo Testamento. Quando Deus fala aqui, Paulo vai citar esse versículo para dizer: aqui estava sendo falado de Jesus. Amém? Essas muitas nações são as nações que se encontram reunidas debaixo da cruz. Amém? Nós somos brasileiros, mas tem argentino, tem filipense, tem francês, tem inglês, tem de todas as nações hoje que se reúnem debaixo da cruz. Amém? É a profecia de Deus está reforçando. Você vai ser pai de nações pela carne e pai de muitos na fé. Glória a Deus. E aí concluímos no último culto: e te farei frutificar grandissimamente. Eu acho lindo isso aqui. Olha como é que Deus fala: grandissimamente. Quer dizer, você vai ter muito filho. Eu queria umzinho. Deus vai dar muitos filhos para ele. E te farei, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Oh, vai sair o rei Davi, vai sair o rei Salomão, vai sair o rei Saul também, vai sair um monte de rei, mas vai sair o rei dos reis, o maior. O que é o verdadeiro rei? Jesus Cristo. Amém? Boa bênção, né? E aí, vamos para a parte nova. Versículo 7. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a sua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto,
tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. 10. Este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Pausa. Irmãos, nesses versículos, Deus continua a bênção, amém? Começou lá nos versículos 27 e continua. Mas aqui Deus está sendo enfático em dois aspectos. Ele está falando da bênção que Ele vai ministrar na vida das gerações vindouras. A bênção mais importante aqui é a bênção da terra prometida. Amém? A terra. Do ponto de vista do povo, da carne, a terra era uma coisa muito importante. Porque a terra é que dava a possibilidade, inclusive, da nação ser nação, do povo existir, porque eles precisam de comida, de água. Como é que estão no meio do deserto? Se não tiver um rio ali perto, o povo desaparece. Havia muitas nações que viviam em tendas. A própria Abraão, nesse momento da vida, ele vive em tendas, ele não tem uma casa fixa. Isso é um sonho dessas pessoas, ter uma casa fixa, porque vive em tendas, viajando de lugar em lugar. E por que viaja de lugar em lugar? Por causa da seca, por causa das guerras, por causa dos saques. Nós falamos há pouco que aquele povo todo ali foi atormentado pelos reis mesopotâmicos que foram lá invadir e mataram um monte de gente. Isso acontecia toda hora. Então muitas vezes o povo ele tinha que estar deslocando, ele vivia nômade. Então o sonho da terra era uma coisa muito importante. E Deus está falando, além de te dar o filho, que é o que Abraão mais queria, eu ainda vou te dar o que é mais importante para o povo, para as pessoas que vivem na tua geração, que é uma terra. Os egípcios tinham uma terra, os babilônios tinham uma terra, mas a maioria dos povos não tinham terra. Amém? Deus está fazendo essa promessa. Irmãos, vamos espiritualizar a fala aqui? Deus nos dá mais do que pedimos. Ele nos dá aquilo que sonhamos. O que Abraão queria, filho, e o que a geração dele queria, terra. Deus está falando, eu vou te dar filho, eu vou te dar terra, eu vou te dar muito filho, e vou te dar uma boa terra. Amém? Mas Deus coloca uma condição. Qual é? Vamos voltar rapidinho. Versículo 8. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra e de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e se lhe eis o seu Deus. Olha só, ele está falando, vou te dar a terra que você está peregrinando, está vendo? Peregrinando, você não está parando, você está tendo que viajar aí, você não tem moradia fixa. Sabe essa terra que está peregrinando? Pois ela vai ser sua. Amém? Agora como é que continua? Disse mais Deus a Abraão, tu porém, olha só, vai ter uma condicionante, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém? É isso que Deus fala com a gente. Aqui no Ministério da Reconciliação em Cristo, nós pregamos o reino de Deus. O reino de Deus é como um país. O país, ele tem o quê? Deveres e direitos, não é assim? Não é assim? Nós temos deveres, obrigações e direitos. Quando nós fazemos o que é obrigado, nós dizemos, se eu pago meu imposto em dia, se eu respeito as leis de trânsito, não é isso? Se eu não avanço sobre a propriedade, sobre a individualidade de ninguém, não é isso? Se eu respeito as leis do meu país, o que acontece comigo? Eu posso usufruir dos meus direitos, não é isso? Eu tenho direito a ter uma casa, eu tenho direito, às vezes, quando eu estou em dificuldade, de ter Bolsa Família, eu tenho direito ao SUS, não é isso? Eu tenho direito, até se eu tiver um dinheirinho a mais, eu tenho um contrato com um plano de saúde, um plano de saúde não vai me roubar, onde ele vai me assistir, e se não me assistir, eu tenho a justiça para recorrer, não é isso? Então, se eu ajo na minha obrigação, eu tenho o meu direito garantido. No reino de Deus é igualzinho, irmão. Só que nós não estamos falando de uma constituição de homens. Não estamos falando de leis que nós podemos, sabe, mentir, fraudar, não. Nós estamos falando de uma constituição perpétua que é a palavra de Deus e de leis que nós não podemos fugir. Por quê? Porque essas leis têm que estar no coração, porque Deus não enxerga a nossa ação, Ele enxerga o nosso coração. Não é isso? Nós podemos enganar Deus? Não. É por isso que nós dizemos, irmão, bota isso no teu coração. Sabe por que a gente não julga irmão nenhum? A gente não julga irmão nenhum. Sabe por quê? Porque nós não podemos ver o coração dele. Às vezes a atitude dele é reprovável, mas a intenção dele é boa.
Amém? Às vezes a atitude dele é uma atitude que eu não concordo, mas a intenção do coração dele é boa. Imagina você está no trânsito e passa um cara te fechando e correndo com o carro. Você logo fala, aí, parece que o meu tempo não é tão precioso quanto o dele, né? Não sabe respeitar a lei de trânsito. Irmão, você sabe se ele está com um parente doente dentro do carro? Você sabe se ele está correndo para o hospital? Está entendendo, irmão? A gente não julga os atos dos outros. A gente é juiz implacável de um só, nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não o outro. Amém? Até que na hora de dar a oferta, aqui na igreja, o que ele fala? Eu estou acostumando fazer isso, até virar as costas, quero viver. Não há não, irmão, estou nem aí. Eu não vou pedir oferta aqui não, irmão. Vou pedir no final, gente, vocês lembraram, está ali a salva ali, bota lá. Irmão, é ser com Deus, irmão. Amém? As contas estão pagas, beleza, se não estiver pagando conta, eu vou pedir um pouquinho mais. Agora, se as contas estão pagas, irmão, vai lá, é pra gente botar uma televisão, botar uma grade aqui, melhorar o ambiente, de repente vai ficar calor, botar um ar-condicionado, quem sabe, profetizando, vai dar, hein? Ô, bora, né? Daqui a pouco um tempo próprio, não tem, hein, irmão? Ele vai profetizando, né? Ô, irmão, mas ó, esse é Deus, amém? É assim que é a palavra, é a Constituição Celestial. Se a gente faz a nossa obrigação, as bênçãos vêm. Olha o que ele está falando, ó. Guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Ou seja, se vocês andarem nos meus caminhos, só vai vir bênção. Era assim com aquele povo, é assim com a gente. Amém? Continuando. Aí, no final do versículo 10, é uma palavrinha aqui importante, ó. Será circuncidado. E esse é o tema dos próximos versículos. Vamos ler. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada de seus povos, quebrantou o meu conserto. Ponto. Amém? Vamos parar aqui, só esse trecho hoje. Irmãos, aqui Deus está dando uma orientação para Abraão. Já Abraão. Qual é a orientação? Que o povo que viria de Isaac iria ser circuncidado. O que significa circuncidar? Significa fazer uma cirurgia de fimose, é arrancar o prepúcio, a pele que é a constituição do homem no seu pênis, no final do pênis, aquela pele era cortada. Devia ser uma coisa assim, muito... Na época, tinha um propósito naquilo, provavelmente medicinal. Por que eu estou falando isso? Porque aqui também nessa palavra, né, irmão, a gente fala de história e fala da palavra, as coisas de útil. Primeiro, porque quando a gente olha para a história, vai confirmando a Bíblia. Não que a gente precise da história para confirmar, mas só para reforçar, para quando um carinha lá fora falar, né, é uma mentira, uma história, né? Não é não, irmão, tem um monte de prova aqui que mostra que não é. Isso aqui é um. Naquela época, os povos que moravam no crescente fértil, eles tinham esse hábito de cortar o prepúcio. Hoje em dia, alguns especulam, a gente não está vendo a palavra, tá, irmão? Estou só especulando, que isso era feito por uma questão de saúde. Irmão, o que falta no deserto? Água. Então as pessoas não tomavam banho com frequência. E lá é quente, então sua muito. Então provavelmente o prepúcio era o quê? Era uma colônia de bactérias. E aquilo acabava adoecendo as pessoas. Os egípcios faziam circuncisão. A gente sabe vários povos na época que faziam, mas não faziam por questões religiosas, faziam por outras questões, que especula-se tem a ver com a medicina. Porque senão, por que falha, né? Provavelmente um objetivo prático, né? Imagina-se que seja por conta disso. Deus é um grande pedagogo, irmãos. A mesma coisa que Deus orienta, ela tem camadas e camadas infinitas de significado. Eu não duvido que a questão medicinal esteja envolvida não, tá, irmãos? A palavra está falando isso com clareza? Não, é uma interpretação, amém? Deus tinha um propósito para aquele povo, que aquele povo fosse o quê? Longevo, né?
Aquele povo tinha que estar ali, ó, Jesus vai vir daqui a 2.000 anos. Tem 2.000 anos pela frente, então aquele povo tinha que existir. Então eu não duvido que depois também vai vir a dieta alimentar. Lá em Êxodo não tem a dieta alimentar? Não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro, não come aquilo outro. Irmão, se você olhar a dieta alimentar, é um monte de bicho que realmente transmite doença. Qual é um dos bichos que mais transmite doença? Porco. Ou não é? Você pode comer carne de porco sem cozinhar? Você tem que cozinhar ela bem, não é? Naquela época vocês acham que o povo cozinhava? Cara, você está lá no meio do deserto, não inventa nada, não consegue acender o fogo da água, comer esse negócio cru mesmo. Aí, adoeceu, morreu. Deus tem um propósito para que aquele povo fosse longevo. Então eu tinha que cuidar dele. Então eu tenho certeza que há essa coisa também, essa preocupação. Deus é pai, Deus tem preocupação. Quando não faz desse jeito, isso vai acontecer errado. Cuida de Deus. Fala, não vai usar droga, não vai usar bebida, não vai comer coisa errada, não vai, né? Tenha sempre o quê? Controle. Então eu não duvido que tenha essa camada, certo? De significado. Mas o significado que importa aqui é o significado de que a partir desse momento o povo que vai levar a genealogia de Jesus, ele vai ser marcado. Ele vai ser marcado para ser diferenciado dos outros. Embora muitos fizessem circuncisão, nenhum povo tinha isso como uma prática que Deus definia como tal. E olha como é que Deus está falando, conceito perpétuo. Tem como desfazer essa cirurgia? Não, cortou, vai ficar eternamente sem aquele prepúcio. Então é uma marca que você vai carregar por resto da vida. É conceito perpétuo. Amém? É uma questão de adesão da família à palavra de Deus. É uma questão do povo ele manter de geração em geração a memória de Deus. Isso acontece o quê? Cortando o prepúcio do neném com 8 dias. Para ele já crescer falando, papai, por que eu fiz isso aí? Porque você é povo de Deus. Amém? Irmão, tinha pergaminho na época, tinha papel, tinha livro, tinha coisa escrita na internet? Não. Como é que era a cultura? Era transmitida oralmente. Amém? Por práticas, por rituais. Então Deus está estabelecendo aqui esse conserto pela carne, com o significado de que as pessoas que foram separadas para mim vão se diferenciar das demais. A mulher, ela não passava por circuncisão, mas tem a ver com o costume da época, que a mulher, ela sempre estava relacionada ao homem, fosse o pai, fosse o marido, fosse o filho, quando perdia os dois. Então, quando o homem era circuncidado, a casa dele era circuncidada. Amém? Está claro, irmão? Deus está então separando. Então, isso significa que agora nós, para sermos povo de Deus, vamos circuncidar também? Não. Deus é um grande pedagogo. Tudo tem o seu momento e o seu propósito. Depois que Jesus vem, a circuncisão passa a ser uma figura daquilo que nós só compreenderíamos depois. Amém? Vou repetir. Por exemplo, matar animais, tirar o sangue do animal, a placa ira de Deus. Não, irmão. Ela carrega o significado de que o pecado é tão sério que alguém tem que morrer. Para que Deus ordenou que matasse a ovelhinha com 3 anos de idade, a ovelhinha pura e sem defeito? Para que a gente entendesse que o filho dele ia morrer. Amém? Ele é um grande pedagogo, ele está ensinando. Então ele ensina que o homem ele tem que fazer um concerto com Deus, esse concerto tem que ser perpétuo. E para o homem entender, o ser humano ele fala, vai cortar o prepúcio. Para você entender que a coisa é séria, que a coisa ela é definitiva, que não tem volta, que vocês são separados, vocês não são iguais a qualquer outro. E que isso tem que passar de geração em geração. O povo vai entender, naquela época, desse jeito. Mas mais tarde vai se revelar o que de fato Deus quer do seu povo. E para a gente entender, nós vamos para Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos 2, 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Irmãos, olha só, todo nascido na casa de Israel fazia circuncisão. Até então, marca da promessa. Aí Paulo fala essa palavra dura.
aos judeus. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Irmão, olha para mim. Cuidado com a religiosidade. Deus é uma marca para ser entendido como um concerto com Deus. Olha o que a palavra lá em Abraão está falando. Siga o que eu estou te ordenando. Viva conforme eu estou te orientando. E assim será abençoado. E faz a circuncisão como marca. Aí vem a religiosidade. É só eu cortar o prepúcio e está tudo certo, eu vou para o céu. É assim que funciona? Ah, mas eu vou para o culto, então eu vou para o céu. Ah, eu devolvo o dízimo, eu vou para o céu. Eu dou esmola, eu vou para o céu. Nada disso, irmão. Isso não é. Você não entende a palavra toda, nada tem sentido. E Paulo está falando duro. O nome de Deus é blasfemado por causa de vós, circuncidados. Porque vocês estão circuncidando a carne. Isso não é o bastante. Não é isso que Deus quer. E aí ele continua. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se você não segue a palavra, irmão, não adianta cortar o prepúcio. Não faz sentido nenhum. Foi em vão. Mas ele continua. Se, pois, em circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura em circuncisão não será reputada como circuncisão? O que ele está dizendo? Espera aí, e se o cara que não foi circuncidado, ele crer em Jesus Cristo, significa que ele não vai para o céu? Só porque alguém cortou um pedaço da carne? Está entendendo? Olha Paulo transitando aqui. Olha Paulo transitando. A mensagem sendo completada, revelada. O véu vai sendo rasgado. Aquela figura vai ganhando sentido. 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra da circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? A marca no corpo tinha um significado histórico, mas o sentido sempre foi cumprir o concerto com Deus, ou seja, guardar no coração o mandamento do Senhor, seguir a palavra, ser de Deus, dedicar a vida ao eterno. Amém? Então aqui nesse momento Paulo está falando, quem crê em Jesus, não importa que tem prepúcio ou não tem prepúcio, crê em Jesus, está salvo. Amém? Olha o perigo da religiosidade. Daqui a pouco tem crente fazendo circuncisão. Acabou a circuncisão. Circuncisão era o quê? Era uma figura que naquela época o povo judeu não ia entender, Abraão não ia entender. Mas quando Jesus vem, fica claro. Porque Jesus vem e fala: eu sou filho de Deus, eu dei o meu sangue para te remir dos pecados. E quando eu acender o céu, mandarei o Consolador. Para quê? Para te guiar, para te convencer, para te mostrar o meu caminho. Onde que ele vai se aplicar? No teu coração. É ali que está o meu conserto. Segue a minha palavra, ouça o Espírito Santo que eu estou colocando dentro de você, e você vai manter o meu conserto decreto na tua vida. Glória a Deus. Dá aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias.